Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar pelo pastor Roberto, amigo, companheiro. Amado Deus, te louvamos nesse instante. Ó Deus, a tua palavra é verdade, a tua palavra é revelação da tua verdade. Deus, aqui está, meu Deus, o teu servo que vai estar sendo instrumento, ministrante aqui nesta manhã aos nossos corações. Usa ele, ó Deus, como o Senhor tem usado, e fala conosco de uma maneira muito especial, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Roberto. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Muito bem, lição de número 8. O ensino de Jesus sobre a hipocrisia. Irmãos, Mateus, o escritor do primeiro evangelho, ele debruçou-se em um capítulo inteiro do seu próprio evangelho, para revelar, para textualizar a indignação de Jesus sobre um mal terribilíssimo que estava enraizado na sociedade judaica de sua época, a hipocrisia. E os grandes protagonistas que foram rebatidos veementemente por Cristo, mereceram um grande destaque: os escribas e os fariseus. A hipocrisia foi combatida duramente por Jesus naqueles dias. E, lamentavelmente, este mal não cessou. Em nosso meio, a sociedade sofre também com a infiltração da hipocrisia. O curioso é que o substantivo grego hipócrisis aparece 7 vezes nas páginas neotestamentárias. E o adjetivo hipócrites aparece 20 vezes. Na Grécia Antiga, os termos eram utilizados para descrever a apresentação teatral de atores, que ali, cumprindo o seu papel, representavam personagens variados. Eram homens que principalmente usavam máscaras, escondendo a sua real fisionomia, a sua real identidade, representando múltiplos papéis. Em síntese, um hipócrita é aquele que representa. Ele é um ator. E isto é lamentável. É uma palavra impactante, é uma palavra estremecedora para mim, para ti, para cada um de nós. Obviamente não estamos aqui rotulando ninguém de hipócrita, mas como Jesus combateu este vício, nós também temos que combater. Que não haja, como disse a pastora Marisete aqui nesta manhã, em nenhum de nós, este sentimento tão rasteiro, este sentimento que tantos prejuízos traz às relações sociais e principalmente ao crescimento do reino de Deus. Um palhaço, ele passou tanto tempo trabalhando em circos, sempre maquiando-se, sempre representando, que um certo dia, ao tirar a maquiagem pesada que ele usava para representar, ele deparou-se com a sua real fisionomia diante do espelho e disse para si mesmo: eu nem me lembrava mais de como eu era. Então existem muitas pessoas que, lamentavelmente, estão interpretando, estão com máscaras e perderam a sua real identificação. Na apostila, a minha revista é um pouco diferente da vossa, porque é a revista do professor. Existem 4 palavras
que retratam muito bem este mal, chamado hipocrisia. A primeira é dissimulação. O que seria dissimulação? É a ação de dissimular, de falsear a verdade, as intenções e os sentimentos. Na verdade, dissimulação pode ser entendido também como disfarce, como máscara. E isto aqui está muito presente em nosso meio, como nos dias de Jesus. Interessante. No ano de 2009, foi preso em Jaru, Rondônia, um homem chamado Marcelo Nascimento da Rocha. Natural de Curitiba, tinha ele 33 anos de idade. E este homem ficou rotulado, estigmatizado como o maior vigarista do Brasil. Acreditem, ele tinha uma vocação, uma inclinação para atos escusos. Com 8 anos de idade, ele entrava num circular, num ônibus urbano, num coletivo de Curitiba, e dizia aos motoristas: eu sou sobrinho do patrão, e não vou pagar. E assim entrava gratuitamente. Certo dia, ele estava no litoral paranaense, em Matinhos, e a polícia estava ali fazendo uma busca a um homem de altíssima periculosidade. Ele então, com uma carteira falsa de policial, identificou-se aos colegas de profissão e disse: eu pego o bandido. E foi e pegou. Este homem acumulou uma lista enorme de infrações, de quebras de lei, de atos escabrosos. Acreditem, ele foi chamado de homem de 1000 faces, chegou a ter 16 identificações variadas. Ele chegou até mesmo a enganar algumas pessoas da alta sociedade, quando, estando em Recife, capital de Pernambuco, soube que ali ocorreria o Recifolia, o carnaval fora de época, como uma micareta, coisa do diabo mesmo. E então ele identificou-se como sendo Henrique Constantino, no caso, filho do dono da Gol, empresa aérea. E as pessoas ficaram embasbacadas e disseram: olha, ele é o filho do dono da Gol, então vamos levá-lo para um hotel 5 estrelas, vamos dar uma cortesia para ele, vamos dar o melhor camarote de Recifolia. Lá tem caviar, lá tem uísque importado, tem vodka russa de primeiríssima qualidade, tem tudo, ele não vai pagar nada, tem canapés, enfim. Durante 4 dias ele hospedou-se no melhor hotel de Recife, frequentou o Recifolia, ficou num camarote de luxo com atores globais, acreditem. E o apresentador Amaury Júnior, acreditando que ele fosse mesmo filho do dono da Gol, o entrevistou. Depois de alguns dias, ele deu uma entrevista para o Fantástico, num horário nobre da Rede Globo de televisão. Ele era terrivelmente mentiroso, ele interpretava. Este homem, meus amados irmãos, enganou a muitos. Que triste ironia! Enganou a tantos e foi preso numa cidade acanhada do interior de Rondônia, que eu bem conheço, chamada Ouro Preto do Oeste, entre esta cidade e Jaru, por policiais extremamente simples. Os seus atos escabrosos resultaram na publicação de um livro, VIPs, Fatos Reais de um Mentiroso. E agora vai virar filme, interpretado, protagonizado pelo ator Murilo Benício. A hipocrisia é terrível. Existem pessoas que verdadeiramente sabem interpretar. Dissimulação é a primeira palavra que retrata, portanto, a hipocrisia. A segunda é a falsidade. É o ato de criticar ou denunciar alguém por uma determinada ação ou atitude,
enquanto esta pessoa que critica ou denuncia pratica em oculto a mesma ação, ou então tem a mesma atitude que ele mesmo condena. Eu não quero citar nomes aqui, mas nós temos uma grande denominação evangélica no Brasil, muito, muito grande mesmo, que construiu um mega templo na Baixada do Glicério, lá em São Paulo. E o líder desta denominação evangélica, que merece o meu respeito, as minhas considerações, mas também eu tenho que aqui textualizar o que ele tem feito neste aspecto. Ele tem dito há mais de 40 anos que os membros da sua igreja não podem ter televisão em casa. E acreditem, eles não têm. Ele diz que a TV é a besta. Quem colocar uma televisão dentro de casa está colocando a própria besta dentro de casa. Mas recentemente sua nora divorciou-se do seu filho e foi a um programa de TV e denunciou que na casa deste líder, numa mansão na Serra da Cantareira, em São Paulo, ele tem 5 TVs. Isso é trágico. Falsidade. Terceira, fingimento. É a pretensão e o desejo de ser o que não é. Irmãos, como isso está presente em nosso meio, como nos dias de Jesus. Existem pessoas que têm uma obsessão por algo, e lamentavelmente estas pessoas estão travestidas de uma profissão, de um cargo, porque conseguem com muita propriedade fingir. Outro dia aqui em Goiânia foi presa uma falsa psicóloga. Já pensou? Dando terapias. Só tem um ensino fundamental. No ano passado foi detido um falso cirurgião plástico aqui em Palmeiras de Goiás. A senhora é enfermeira, a senhora sabe muito bem disso. Como isso vem acontecendo em nosso meio, irmãos, é impressionante. Impressionante, é uma obsessão. Muitas vezes eu sou apresentado a pastores, a pessoas por onde eu vou, e algumas delas se intitulam advogados, mas na verdade não são. Não fizeram curso de direito, não são sequer bacharéis. Então isso aí é um fingimento muito comum nos nossos dias. Em quarto, a representação. É o ato de querer mostrar qualidades de cunho pessoal, moral e espiritual, que verdadeiramente esta pessoa não possui. Então esta pessoa está representando. Outro dia, numa conferência, um elemento garboso, elegante, ele me entregou o seu cartão e eu vi ali o seu currículo inserido neste cartão. Prof. Rev. Beltel, PhD. Que coisa! Aliás, a indústria do currículo, viu, deputado Olívio Luciano, está muito presente em nosso meio. Existem pessoas que fabricam currículo, porque ninguém vai averiguar se o currículo é verdadeiro. Vocês concordam comigo que isto ocorre em nosso meio? É lamentável. E o que nós temos presenciado nos últimos dias também é a venda de diplomas. Então, são corruptores que estão presentes também em nosso meio. Eu recebi um e-mail na minha casa há poucos dias atrás, a minha filha abriu para mim, e eu fui ler aquele e-mail. Era um homem com um certo conceito nacional, colocando-se à minha disposição para que nós pudéssemos vender diplomas de teologia. Então essas pessoas estão representando. Outro dia um pastor me deu um cartão e lá estava escrito assim, o seu currículo todo, e lá no final, doutor em divindade. Eu conheço, irmãos, ele nunca fez um curso básico de teologia.
Na verdade, doutor em divindade é quem vive em oração, em jejum, é quem conhece a Deus. Então isso é muito comum. Mas no plano político isso também está presente. Olha, o presidente americano, Barack Obama, com 11 meses de governo, de maneira injustificável, inexplicável, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, com 11 meses de governo. Prêmio Nobel da Paz. Aí quando ele foi receber o prêmio, preste atenção, no seu discurso, ele falou 33 vezes em paz e 44 vezes em guerra. Que ironia. Então ele estava representando, é algo muito comum nos nossos dias. Exemplos de hipocrisia nas escrituras sagradas. Vamos ver como é que a Bíblia nos revela estes exemplos que temos que transportar para os dias atuais, para que não venhamos também a cometer esses mesmos erros. O primeiro, o exemplo de Caim. Vamos ler, por favor, pastor Rondon, com aquela garbosidade e elegância no folhear das Escrituras. Gênesis 4, versículos 1 a 5. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O próximo. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Caim, quando nasceu, o que é interessante é que Eva acreditava que ele fosse ser a semente, profetizada em Gênesis 3,15. Então ela fez uma exclamação: oh, alcancei de Deus um varão. Ela pensou que ele fosse o Redentor. Interessante isso. Estava seriamente equivocado. O seu nome quer dizer forjador. A Bíblia diz que Caim foi lavrador e Abel foi pastor de ovelhas. Ao cabo de dias, o que isto quer dizer? Num certo dia determinado por Deus, ambos foram cumprir sua liturgia. Abel trouxe o melhor do rebanho e da sua gordura ao Senhor. Caim trouxe do fruto da colheita que ele fizera. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para a oferta de Caim e para ele mesmo, Deus não atentou. Irmãos, aparentemente a liturgia desenvolvida por Abel, ou melhor, por Caim, foi de igual modo a de Abel, aparentemente. Só que o que faltou no culto de Caim foi espírito de adoração. Era culto gélido, vazio, sem vida. Era o culto da hipocrisia. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe como nós estamos aqui na sua casa. Deus sabe quando as nossas lágrimas são verdadeiras e quando não são. Deus sabe quando somos impactados por sua palavra e quando não somos. Deus sabe quando o nosso louvor parte do profundo do nosso coração ou quando ele é apenas um exercício labial. Irmãos, que Deus nos livre de promovermos ao Senhor um culto vazio, um culto sem vida. Que Deus conceda-nos graça para que o nosso culto seja como o de Abel, onde haja espírito de adoração ao Senhor. Aproveite para você glorificar a Deus nesta manhã e exaltar aquele que vive para sempre. Segundo exemplo de hipocrisia, os irmãos de José. Pastor Rondon, por favor, Gênesis 37, versículos 1 a 4. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos.
E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com eles pacificamente. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram-o e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Nós estamos falando sobre um drama em família, debaixo do mesmo teto, a mesma prole, o mesmo sangue. Jacó foi um grande patriarca. E diz a Bíblia que num certo dia, para revelar a sua predileção, como costume dos povos orientais, ele o fez e a sua predileção recaiu sobre José, por duas razões. Primeiro, porque era filho da sua velhice. Segundo, porque diz a Bíblia que José trazia a má fama dos seus outros irmãos. Enquanto José tinha um comportamento retilíneo e uniforme, seus irmãos tinham um comportamento sinuoso. Para confirmar sua predileção, Jacó deu a José uma túnica de várias cores. A palavra túnica vem do hebraico ketoned, e quer dizer túnica talaro com mangas. Era um manto real. A Septuaginta traduz túnica multicolorida. Sabem por quê? Ela aponta para a atual dispensação, a dispensação da graça. A túnica de José chamava a atenção das pessoas. Assim é a dispensação da graça. Quando as pessoas olham para ti, elas veem algo diferente. É o Espírito de Deus que está na tua vida. E isto realmente revoltou os demais irmãos de José. Revoltaram-se eles e não podiam falar com ele pacificamente. Escutem-me. Existem muitas pessoas que não conseguem falar pacificamente conosco. Aliás, tem gente que nem cumprimenta. O que é que te custa estender a mão para cumprimentar uma pessoa? Gasta a mão, cai células, é uma ameaça, é falta de higienização da nossa parte. O que é? Tenha mais sociabilidade, tenha amor pela pessoa que está aqui lavada no sangue de Jesus. Tenha amor por alguém que vai morar no céu contigo. Quando entrares na casa do Senhor, olha, esta igreja aqui é fantástica. Nós temos pessoas belíssimas que ficam ali revezando-se na entrada e nos cumprimentam com um sorriso cordial. Cumprimente essas pessoas. Bendito seja Deus. Tenha alegria pelo convívio com os irmãos. Os irmãos de José não podiam falar com ele pacificamente. Assim existem muitos que não conseguem falar conosco pacificamente. São inimigos gratuitos. Jacó tentou resolver o problema de animosidade entre os seus filhos, deixou a José consigo no vale de Hebrom e enviou seus demais filhos para Siquém, a 24 quilômetros ao norte. Os dias passaram-se, a saudade bateu no coração do velho pai. O filho predileto era José, mas no seu coração havia espaço para todos. E ele disse: José, vá a Siquém e veja como estão os teus irmãos e como está o rebanho. Jacó preocupava-se com o rebanho e com seus filhos. Assim é Deus. Ele preocupa-se contigo e com a sua vida administrativa, executiva e financeira. Pastor Roberto, estou vivendo um drama. Em nome de Jesus, Deus vai virar teu cativeiro na vida financeira. Eu profetizo vitória na tua vida. Você não precisa da virada do ano, não, é em nome de Jesus, por esses dias agora. Acredite nisso, Deus cuida de ti. Louvado seja Deus. Numa missão sacrificial para lá seguiu José. Quando chegou em Siquém, ficou perdido, errante, andando de um lado para o outro. Até que um varão anônimo disse-lhe: o que é que você está procurando? Vejo que tu andas de um lado para o outro. Procuro para os meus irmãos, filhos de Jacó, o patriarca do vale de Hebrom. Eles não estão aqui. Eu ouvi eles dizerem que foram para Dotã. O varão anônimo
ele tipifica o Espírito Santo, que nas horas mais difíceis, quando nós não achamos a saída, nos orienta que caminho temos que trilhar. Louvado seja Deus. José chegou em Dotã e acreditava que os irmãos haviam realmente deletado todo o ódio que nutriam contra ele. Mas ele estava equivocado, porque o tempo, olhem, o tempo, cronologicamente falando, e a distância não eliminam o ódio que uma pessoa tem. O que elimina é confissão. Tirai toda amargura. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer uma asepsia em nossos corações. Pastora Marisete é uma mulher que fala palavras inteligentes, interessantes, bem como a nossa pastora Cássia e as demais pastoras da igreja. Eu vejo conteúdo no que essas mulheres falam. E ela disse: Senhor, começa por mim. Ela orou isto aqui nesta manhã. Cada um tem que pedir a Deus uma asepsia, uma purificação, uma limpeza. Quem sabe eu estou guardando algo contra ti. Quem sabe eu te ofendi e nem me dei conta de que lhe fiz um mal. Então nós temos que fazer uma asepsia. Isto tem que acontecer. A igreja caminha quando ela ama. O certificado da vida cristã é o desenvolvimento do fruto do Espírito, que começa pelo amor. Quando José chegou em Dotã, seus irmãos disseram: lá vem o sonhador mor, vamos matá-lo, lançá-lo numa dessas covas e vamos dizer que uma besta fera o comeu. Pegaram José, tiraram a sua túnica de várias cores e lançaram na cova. Ele entrou em contagem regressiva para a morte, porém mercadores ismaelitas que vinham das montanhas de Gileade por ali passaram. Isso aqui é lindo, irmãos. Não era o caminho comum para a caravana passar, mas naquele dia Deus fez a caravana passar naquele lugar. Bendito seja Deus. Quem sabe você nem havia programado de estar aqui na escola dominical nesta manhã, mas você veio porque a caravana da vitória, da esperança, da alegria, do renovo vai passar na tua vida nesta manhã. Os ismaelitas passaram, então os irmãos de José venderam-no por 20 míseras moedas de prata. A missão deles seria de cuidar de José, porque era filho da velhice de Jacó, mas estes hipocritamente o perseguiram. Você tem recebido alguma estocada? Alguém lhe feriu? Existem muitos hipócritas espalhados por aí. São pessoas que têm uma aparência tão dócil, tão meiga, mas tem um zoológico por dentro. Como isto é terrível. Como isto é terrível. Que Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro exemplo, Absalão. Por favor, eu vou citar a Bíblia. A Bíblia por si se explica. Se alguém se sentir ofendido com o que eu vou dizer aqui, eu lamento. Eu disse há poucos dias aqui atrás, que quando eu ministro a palavra, é como se eu praticasse um autoflagelo. A primeira pessoa a receber sou eu. Quantas vezes eu ministro e eu sou o maior beneficiário, porque eu saio daqui abençoado e edificado. Amém? Vamos lá. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 14, versículos 25 e 26. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Ótimo. Absalão, filho de Davi, homem belíssimo, despontava-se sobre os demais, e tinha uma cabeleira fantástica, pesava 200 ciclos, ele cortava os cabelos uma vez por ano, diz a Bíblia, 2,4 kg, na multiplicação do ciclo. O pastor já fez o cálculo aqui, parabéns, pastor. É importante você conhecer pesos e medidas para você fazer esse cálculo. Você já pensou o que significa isso?
2,4 kg era a cabeleira de Absalão, não era? Coisa tremenda. Ele era belo, ele era vistoso, ele era inteligente, mas era hipócrita. Irmãos, vejam o drama que este homem provocou contra o seu próprio pai, o rei Davi. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 15, vamos ler o versículo 3 primeiro. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Então as pessoas viam e diziam: queremos falar com o rei. Aí ele se adiantava e dizia: o que é que você quer falar com o rei? Eu tenho um drama. Não, você está correto, o problema é o rei. É o rei. Querem ver mais? Olha, o versículo 6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Palavra tremenda. Furtava Absalão o coração do povo. As atenções deveriam ser voltadas para Davi, mas ele furtou. Persuadia as pessoas a crerem ao seu modo, porque ele estava mal intencionado. Irmãos, quantas pessoas estão assim inseridas aí também no seio da igreja? Quando eu falo igreja, eu falo de uma maneira global, coletiva, não a igreja local. Por favor, me entendam. Existem muitos Absalões espalhados por aí, que colocam os liderados contra o líder, e querem furtar esses corações. Vamos ver mais, verso 10 e 11. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Tem gente que é massa de manobra. Ele disse: olha, me acompanhe, o reino vai me pertencer. Quando eu declarar que é o reino, vocês vão tocar as trombetas. Tem gente que gosta do toque de uma trombeta. E vocês mesmos vão gritar: Absalão agora reina. E diz a Bíblia que aquelas pessoas que o acompanhavam nem sabiam daquele negócio. Tem gente que virou massa de manobra, nem sabe do que está participando. Cuidado, meu irmão. Não entra na onda, no tsunamizinho não, porque esta onda pode ser gigantesca, na manhã pode te sucumbir. Olhe mais o que ele fez. Versículo 30. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Quem fez isto com Davi? Seu próprio filho, Absalão. Davi descalço, maltrapilho, chorando, saindo da cidade que lhe pertencia por direito, que estava sob a sua jurisdição. Ele fora expulso dos seus domínios pelo próprio filho. Que situação! Quantos líderes estão sofrendo o mesmo drama, parcial ou totalmente? Liderados que começam a crescer, que recebem apoio, incentivo do líder, todo o respaldo, crescem, usam o microfone, expõem, começam a ganhar a simpatia do rebanho, e depois começam a persuadir o rebanho para segui-lo. Isso é traumático. É traumático. Hipocrisia. Vamos agora ao capítulo 18, por favor, logo na sequência. Versículo 9.
E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. 14 e 15 agora. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Olhem que coisa triste. O que é interessante é que um dos maiores assessores de Absalão foi Aitofel. Se você ver o texto anterior, porque o texto é muito longo, eu trabalho com relógio ali, ele suicidou-se antes disso, Aitofel. Vejam que acompanhar um rebelde é abrir uma sepultura. Irmãos, pelo amor de Deus, isso pode acontecer nos nossos dias. Sim, pastora Marisete. Sem dúvida. Sem dúvida. Qual era o orgulho como homem, como cidadão de Absalão? Os seus cabelos, não é? Quanto pesava, pastor Salmo? 200 ciclos, 2,4 kg. A sua cabeleira esvoaçante, que era a sua vaidade personificada, iria traí-lo. Ele então, preparando-se para assumir o reino de Israel, está sobre um animal, sobre a sua cavalgadura, quando passa por debaixo de um carvalho, e a cabeleira ficou ali trançada nos galhos, e ele ficou suspenso, e o animal se foi. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que sustenta um rebelde um dia falha. Um dia o cavalo vai embora, e o cabelo faz com que a pessoa fique presa na sua vaidade, e ali entra em contagem regressiva para a morte. Aí Joabe, capitão da guarda, soube do que havia acontecido, enviou assessores e providenciaram a morte de Absalão. Que coisa triste. Dalila, outro exemplo. Temos que ser mais rápido um pouquinho. Vamos lá, pastor Rondon, Juízes 16, versos 4 e 5, para começar. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Eram 5 príncipes, vezes 5, 5.500 moedas. Outra tradução diz ciclo, aí você pode calcular o valor do ciclo também. Versos 19 a 21, por favor. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Como tudo isso é triste. Dalila quer dizer delicada. Ela apareceu no caminho de Sansão. Sansão era um homem forte fisicamente, mas fraco moralmente. Descumpriu o seu voto de nazireado. Ele teve 3 mulheres filisteias na sua vida. Com uma casou-se, depois com outra associou-se, num ato de promiscuidade. Por último, Dalila, que segundo Josefa também era prostituta. Esta mulher roubou o coração de Sansão. Como prostituta, ela tinha uma habilidade para forçar confissões dos seus amantes.
E agora os 5 príncipes das 5 principais cidades dos filisteus convocaram-na para uma missão seríssima: fazer com que Sansão confessasse a razão de sua força. E esta mulher o persuadiu até que ele confessou que ele era nazireu de Deus, que nunca havia subido navalha sobre a sua cabeça. Ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Um homem aproximou-se, raspou a cabeça de Sansão, sua força se foi. Aí ela disse, como dissera 3 vezes anteriores: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele disse: levantar-me-ei como das outras vezes. Porém, ele não sabia que Deus já se havia retirado dele. Dalila é sinônimo de hipocrisia. Ela não amava Sansão, ela tinha outras intenções. Tem muita gente por aí enganada, com falsos amores. Tem muita gente desprestigiando a esposa e acreditando que aquelas declarações amorosas lá fora são verdadeiras. Isso é falácia, é sepultura aberta. Olhe para a tua casa, ame a tua mulher, ame os teus filhos, busque de Deus mais amor a cada dia pelo teu lar, porque a verdade, na sua essência, ela está dentro de casa. Bendito seja Deus. Judas Iscariotes, Mateus 26, versos 14 a 16, primeiramente. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Olhem, a partir do momento em que Judas fez um acordo com os príncipes, simplesmente a Bíblia diz que ele procurava ocasião para entregar a Cristo. Tem muita gente que já sentou no seu coração em tê-la como inimigo, como inimiga, e só procura o momento certo para aplicar o golpe, para apunhalar. É o bote da serpente. Porém Deus é conosco, há uma glória especial sobre as nossas vidas. Mais do que um sensor, mais do que um dispositivo eletrônico, o Espírito de Deus há de nos revelar quem é quem nas nossas relações. Louvado seja Deus. Aleluia. Versos 47 a 50, pastor Rondão, por favor. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saudo, Rabi, e beijou-o. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Olhem, meus amados irmãos, chegou o momento de Judas entregar a Cristo. Ele segue com a turba enfurecida, com soldados armados do castelo de Antônia. E quando chegam no bucólico lugar onde Jesus estava, ele deu um sinal: aquele que eu beijar é este. Ele queria ter uma missão exata. E então ele se aproxima de Jesus e cumpre aquilo que havia dito aos soldados. Na sequência, Jesus lhe diz algo que me chama a atenção: a que tu viestes? Amigo. Amigo era um apelativo civil, quer dizer, senhor, cidadão, uma pessoa comum. Já não era mais irmão, era só amigo. Tudo mudou a partir daquele momento. Judas é o emblema da hipocrisia. Irmãos, como existem pessoas que representam como Judas. Por que Judas traiu a Jesus? Porque ele cria num reinado messiânico, terreno e temporal. E como tesoureiro do colégio apostólico, ele visualizava a pasta das finanças.
Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mudou o discurso, Judas então o traiu. Cuidado, porque são muitos os Judas Iscariotes espalhados por aí. Ananias e Safira, um casal da igreja primitiva que simplesmente cometeu uma barbárie. Por que isto aconteceu? Para começar, vamos ler Atos 4, versos 36 e 37. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, olhem bem, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Muito bem, isto comoveu Ananias e Safira. Ananias quer dizer respeito do Senhor, e Safira quer dizer bela, formosa. Com base no exemplo de Barnabé, porque houve realmente um alvoroço em função daquilo que ele fizera, eles também venderam a sua propriedade, mas retiveram parte da mesma. E quando Ananias compareceu perante o líder da igreja, simplesmente este lhe diz: por que deixaste Satanás encher o teu coração? E foi fulminantemente morto. Alguns assessores já vieram, recolheram e o sepultaram. Na sequência entra Safira, a mesma pergunta é feita a ela: você vendeu por quanto? Ela tem a mesma versão do marido mentiroso, hipócrita, e ela caiu morta também e foi sepultada juntamente com Ananias. Existem muitas pessoas que estão faltando a Deus. Isso é muito sério, muito sério. Este exemplo aqui tem que ser levado em consideração para os dias atuais também. Pedro e Barnabé, diz a Bíblia, amados irmãos, que Paulo estava em Antioquia, que era o centro missionário da época, a terceira maior cidade do Império Romano, e Pedro e Barnabé para lá chegaram. E quando chegaram, comiam com gentios, mas os dias passaram-se, e alguns judeus, sendo enviados da parte de Tiago, que era o líder da igreja, quando lá chegaram, Pedro e Barnabé mudaram o seu comportamento, afastaram-se dos gentios e os repeliram, hipocritamente, com medo das retaliações dos líderes que foram enviados por Tiago. Existem muitas pessoas que têm uma doçura, uma meiguice, quando o pastor está presente, quando o líder está presente. Distante, o líder, muitas pessoas têm uma representação totalmente diferente. A hipocrisia dos fariseus e escribas. Os escribas eram copistas da lei, intérpretes, e tinham funções múltiplas. Esdras foi escriba. Os escribas, meus amados irmãos, também atuavam como instrutores da lei. Já os fariseus compreendiam a classe judaica mais sectarista, mais radical. Era a seita mais radical dos judeus, muito mais do que os essênios, do que dos saduceus. E Jesus, no capítulo 23 de Mateus, trouxe uma advertência aos escribas e fariseus. 3:1, olha o que está ali. Estavam colocados numa posição de autoridade, eles se assentavam na cadeira de Moisés, isto é, aplicavam os ensinamentos com base na lei de Moisés. Então ali ficava sentado aquele que ministrava, e os demais debruçavam-se para ouvi-lo. E Jesus condenou os escribas e fariseus, porque eles se assentavam na cadeira de Moisés como legisladores e mestres, mas não eram dignos daquela posição. Irmãos, existem muitas pessoas hoje ministrando por aí que não são dignas. Aliás, púlpito é um lugar seríssimo. Nós temos que filtrar, selecionar quem é que sobe nesse altar. Porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar, ou sobre o altar. É aqui que começa. A explosão de poder que queremos tem que começar aqui. É daqui que emana a verdade. Aqui é a caixa de ressonância. Eu dizia ontem a um casal que conheci, aliás, um casal simpaticíssimo da Igreja Videira, e eles elogiavam muito um casal aqui da nossa igreja, que pertenceu àquela igreja há algum tempo atrás. O Leandro e Kátia, isso mesmo? E eles disseram: olha, pastor,
Até hoje, o próprio pastor Aloysio diz que foi uma das maiores percas da igreja, porque é um casal completo. Eu glorifico a Deus por isso, irmãos. Glorifico a Deus, porque tem pessoas que realmente, elas deixam uma marca. E o irmão Natal disse-me que Leandro, quando lá estava, tinha uma palavra confortável, segura, convencedora sobre tudo. É isso que nós precisamos, meus amados irmãos, de pessoas que sejam referenciais. 3:2, não viviam o que pregavam. Perguntaram a Gandhi, qual é o seu discurso? Ele disse, é a minha vida. Os fariseus eram radicais, bem como os escribas, mas não viviam o que pregavam, e isto vem acontecendo em nosso meio. Aqui em Goiânia, há um pastor, certamente ele vai acessar a internet, ele vai ver esta manhã, e eu até gostaria que ele me ouvisse. Algum tempo atrás, num discurso veemente, ele disse, eu estou abrindo uma trincheira para me opor contra os desvios de conduta da igreja. Eu estou abrindo uma trincheira para combater os falsos mestres. Enquanto eu viver, nunca na minha vida aceitarei desmandos, e principalmente o divórcio que comumente aceito no seio da igreja. Abandonou a mulher, arrumou uma garota de 23 anos de idade, fica desfilando com ela por aí. Nunca levou a mulher no armazém do João. Nunca levou a mulher na feira da lua, mas com a novinha passeia para os Estados Unidos, Europa, África também. Então isto aqui tem um nome, hipocrisia. Dificultava a prática dos verdadeiros ensinos da lei. Então os escribas e fariseus, eles eram extremamente rígidos, e com isso eles bloqueavam a possibilidade de que as pessoas recebessem as boas novas de salvação. Era um estorvo, era um óbice, para que o canal da graça pudesse fluir em favor destas pessoas. Faziam de tudo para produzir falsa aparência. Sabe o que eles gostavam de fazer? Eles usavam os tefilins, chamando também de filactérios, é uma caixinha de couro curtida que o judeu traz aqui na cabeça e aqui no antebraço. O da cabeça se abre, tem 4 compartimentos. Ali o judeu coloca porções escritas da lei. Êxodo 13, de 1 a 10, Êxodo 13, de 11 a 16, Deuteronômio 6, versos 4 a 9, Deuteronômio 11, versos 13 a 21. Aí eles colocavam então os filactérios na cabeça, não é? E aqui no antebraço, e colocavam o manto externo com a fímbria, que era então uma franja embaixo com 8 fios brancos. E então eles eram admirados, eles viviam de aparência, e tem muita gente vivendo só da aparência nos dias atuais. Isto é trágico. Até hoje, os judeus mais radicais fazem isso, ortodoxos, não é? Eles fazem isso, principalmente quando eles estão ali orando diante do Muro das Lamentações, porque eles podem ser vistos, mas até nas sinagogas. Eu estive numa sinagoga paulista, no bairro do Bom Retiro, e eu vi lá um judeu orando com talit, que é o manto, o quipá, o solidel, e com filactério. Impressionante, impressionante. Buscavam primeiro lugar nas sinagogas. Jesus combateu isso aqui, preste bem atenção. Eles queriam autopromoção a todo custo, eles queriam se aparecer. Então, quando chegavam numa reunião, buscavam os primeiros assentos. Tem muita gente que procura sempre o primeiro lugar. Estava conversando com um pastor há poucos dias atrás, no Rio de Janeiro, e ele disse-me, olha, tem um irmão aqui que é tão espaçoso, ele é recém-chegado, mas ele é tão espaçoso, que a cada dia no altar, lá tem várias cadeiras, até eu acho que isso é algo até um pouco ultrapassado, mas eu respeito, por favor, eu respeito. Eu gosto muito do modelo que a nossa igreja tem aqui. Isso é confortável. Às vezes tem 30 homens atrás da gente, a gente fica um pouco desconfortável, não é? É uma situação assim que realmente não dá muito conforto. E esse pastor disse, cada dia aquele obreiro recém-chegado sentava numa cadeira. E a cadeira do pastor, ela está personificada nesse modelo que muitos utilizam. O pastor chegou,
Estava lá o cidadão sentado na sua cadeira. Então tem muita gente espaçosa, sabe? Espaçosa. É como aquele elemento que entra na tua casa pela primeira vez e já vai abrir a geladeira. A minha mulher está aqui, olha. A minha sogra partiu para o senhor 2 anos, isso? 2 anos. Eu nunca entrei na cozinha da minha sogra. Eu nunca abri a geladeira da casa da minha sogra. Tem que ter respeito. Tem gente que tem um pouco mais de intimidade. Eu me resguardei no que tange isso. Outro dia, um obreiro aqui de Goiás foi pregar numa cidade de Minas Gerais, e o pastor me telefonou me contando. Eu achei extremamente engraçado, mas é real o fato. Terminou o culto, pregador abençoado, forte, enérgico, disse: pastor, tem janta? Tem, meu filho, vamos jantar. Minha mulher vai fazer um bife da hora para nós. E a esposa do pastor e uma outra irmã prepararam um jantar maravilhoso. Terminaram de jantar meia-noite, 00:15. Muito bem, vamos dormir, porque amanhã o senhor tem que ministrar. Ok. 3:30 da manhã, a esposa do pastor acordou e disse: meu bem, eu acho que tem um ladrão aqui dentro de casa. Por quê, mulher? Cidade pacata dessa? Não tem ladrão aqui. Tem um barulho lá embaixo. O pastor pegou um taco de beisebol que ele ganhou nos Estados Unidos e desceu, quietinho, desceu. Quando o barulho saiu da cozinha, disse: não pode ser. E cheiro de bife, sabe? Aí o pastor abriu a porta, era o pregador fritando bife, irmãos, quase 4 horas da manhã. Disse: meu irmão, o senhor jantou meia-noite e pouco. Pastor, eu estou ansioso, me dá uma fome, pastor. E tinha pão, e tinha geleia, e Coca-Cola 2 litros, que coisa tremenda, não é? Davam grande, ou melhor, eram dependentes da lisonja. Há uma diferença entre o elogio e a lisonja. E lamentavelmente, os fariseus gostavam muito disso. Eles gostavam das saudações nas praças, as pessoas os aplaudiam, eles eram referenciais. Eu estava observando, por favor me entendam, já vou terminar, viu? Me deem só mais 10 minutos para que eu conclua. Tem gente que às vezes o pastor está ministrando na igreja, eu já vi isso aqui. O pastor está ministrando, aí entra bem devagar, cumprimenta um, cumprimenta outro. E o pastor está ministrando, e ele chama atenção. Quando a pessoa entra tranquilamente assim, ok, mas tem gente que chama atenção, entendeu? Aí o pastor perde o quê? A concentração na palavra. Eu tenho uma facilidade para perder a concentração. Quando uma pessoa anda para cá, eu já perco a linha de raciocínio. Aí eu vou falar caçarolinha, eu faço caçarrolinha. Isso acontece. Então os fariseus gostavam muito disso. Davam grande importância aos detalhes. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Sabe o que eles faziam? Eles coavam mosquito, literalmente. Os judeus, naquela época, tomavam vinho, e para impedir que moscas estivessem dentro do vinho, coavam com linho, tecido de linho, coavam mesmo, mas engoliam um camelo. 2 animais cerimonialmente impuros, o mosquito, o menor, o camelo, o maior, cerimonialmente impuros. O que Jesus queria dizer com isso? Que eles simplesmente evitavam coisas pequenas, mas engoliam coisas grandes. 3:8, possuíam uma falsa aparência de justiça. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Outro dia a TV brasileira mostrou um cemitério de Paris, o cemitério mais lindo do mundo. Eu lá quero ver beleza em cemitério, irmãos. Que coisa, sabe? Ah, que charme, não sei o que, charme em cemitério, que isso? Então Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado, belos no exterior, mas por dentro podres. Muito bem, eles também colocaram a religiosidade acima da verdade. Era a força de uma religião morta, sem vida, inócua, sem valor e sem sentido, sem poder transformador.
Isso acontece também nos dias atuais. Eu estava numa cidade há poucos dias atrás. Eu conversava com uma pessoa que havia se convertido a Cristo e ela disse: olha, longe de mim conceituar alguém positivamente ou negativamente, mas eu me converti porque o pastor da igreja um dia passou por mim, me deu boa tarde, conversou comigo e me convidou para vir ao culto. E eu vim e aqui aceitei a Cristo como Salvador. No entanto, eu morei e moro há 25 anos ao lado de uma família cristã que congrega nesta igreja onde eu hoje congrego, e os moradores nunca me cumprimentaram, nunca me disseram boa tarde, bom dia, porque para muitos isto é pecado. Irmãos, uma das formas que nós temos de evangelizar é ganhar a confiança dessas pessoas, é mostrar que nós temos o que elas não têm: paz, amor verdadeiro, comunhão genuína com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus combateu a hipocrisia. São 8 ais que falam de sentenças, e 4 foram colocados aqui pelo autor. Primeiro, repreendendo os fariseus e escribas. Ele repreendeu. Nós precisamos de mensagens diferenciadas nos dias atuais. Nós estamos, amados irmãos, colocando muito algodão, muita gaze, há muito conforto, não queremos ferir ninguém, e da mesma forma como Jesus combateu a hipocrisia, nós temos que combater também. A palavra de Deus, ela por si se explica, ela tem um efeito transformador, e como eu disse a princípio, quando eu ministro, o primeiro a receber sou eu, e eu recebi de Deus nesta manhã, bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter o mesmo discurso. Em segundo lugar, bloqueavam o acesso das pessoas ao reino de Deus. Eles faziam longas orações. Sabe quantas orações havia na formatação farisaica? 18 tipos de orações. E eles às vezes oravam em público muitas e muitas horas, alguns até por alguns dias, tudo para chamar a atenção, queriam os holofotes. 3, se esforçavam demasiadamente no afã de conseguir adeptos. Irmãos, há poucos dias atrás, eu assistia um programa de TV, programa evangélico. O líder dessa igreja é um homem de Deus mesmo, é um homem que eu respeito, que eu amo, e tem feito um brilhante trabalho, mas é difícil quando nós o vemos diminuir as demais igrejas co-irmãs e exaltar a igreja que Deus lhe confiou. Isso dói, irmãos. Eu amo a minha igreja, eu amo essa estrutura que aqui está, eu amo vocês, eu amo o meu pastor, eu amo a minha pastora. Então quando eu vejo alguém desmerecer a estrutura das outras igrejas co-irmãs, eu acho que isso tem nome, e vocês sabem o que é. Por último, enfatizava a aparência exterior mais do que as virtudes exteriores. Então eles queriam mostrar toda a sua aparência. Agora, nós temos exemplos de um viver autêntico. Primeiro, Elias, ele combateu os desmandos do rei Acabe de Jezabel. Ele foi um homem íntegro, idôneo. Em segundo lugar, o exemplo de Natã. Natã foi um grande profeta de Israel. Quando Davi pecou, Natã chegou até Davi e disse-lhe: olha, numa cidade haviam 2 homens, um rico e um pobre. O pobre tinha uma cordeirazinha, pequenininha. O rico tinha muito gado, uma estrutura fantástica, era um grande produtor. Certo dia passou por ali um viajante, bateu na porta da casa do rico. Em vez de ele matar uma novilha e fazer um guisado para o viajante, ele foi à casa do homem pobre e matou a única cordeirinha que ele criara como se fosse sua filha e deu ao viajante para comer. Davi se enfureceu e disse para Natã: este homem é digno de morte. Natã olhou para ele e disse: tu és este homem. Nós precisamos de Natãs nos dias atuais. Nós precisamos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que façam a diferença, que não sejam coniventes com o erro, que não sejam lenientes também,
que não venham pactuar com o erro de ninguém e camuflar pecado alheio. Nós precisamos fazer a diferença nos dias atuais. Quem errou merece uma nova oportunidade. O nosso Deus é amoroso, é misericordioso, mas não vamos pactuar com este erro. Independente do que essa pessoa tenha na conta bancária, independente de morar num condomínio luxuoso, independente de ter realmente uma imagem consolidada diante da sociedade, esta pessoa, se errar, precisa de ajuda para se reabilitar. Este é o papel que nós temos que desenvolver. Por último, no aspecto humano, Daniel, que assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Mas o maior exemplo de todos de integridade, obviamente, é Jesus, o bendito e eterno Filho de Deus. Olha, um casal mudou-se para um bairro tranquilo de uma certa cidade. No primeiro dia após estarem instalados na casa, o casal tomava o café da manhã e a mulher olhou pela vidraça a vizinha ao lado, que colocava roupas no varal. E ela disse: pobre coitada, ou a máquina dela não é boa, ou o sabão não é bom, ou ela não sabe lavar. Por quê? Perguntou-lhe o marido. Porque os lençóis estão amarelos, não estão brancos. O marido levantou-se, pegou um pano, limpou o vidro da sua janela, e ela disse: o erro é meu, a janela me fazia olhar os lençóis amarelados, eles estão brancos realmente. Irmãos, vamos limpar a nossa janela nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos mudar o nosso comportamento, que a hipocrisia nunca venha reinar em nossas vidas. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Quem pode, aplauda o Senhor por tudo nesta manhã. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.